Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre as relações ecológicas. Mas afinal, vamos relembrar o que é ecologia? Um conceito tão importante no nosso dia a dia? Ecologia, a origem da palavra eco significa casa e logia significa estudo. Ou seja, é o estudo da nossa casa, é o estudo de onde vivemos. Então, as relações ecológicas são as interações dos seres vivos em relação ao ambiente e como se relacionam entre si. Pois, como sabemos, nenhum indivíduo vive completamente sozinho. Ele sempre está em sociedade, vivendo uns com os outros. Nós temos alguns exemplos do dia a dia que podemos citar, que são as relações que temos com os nossos cães, que são nossos companheiros, a relação entre as abelhas trabalhando juntas. Essas relações também podem ser por busca de alimento, no caso a água, e em busca de comida. As relações existem dois tipos: as relações intraespecíficas, que são com indivíduos da mesma espécie, e a relação interespecífica, que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas, elas são positivas, ou seja, as espécies saem ganhando, nenhuma espécie sai perdendo. Já as relações desarmônicas, elas são negativas. Uma das espécies sempre vai sair perdendo. Então, vamos falar sobre as relações intraespecíficas, que são entre a mesma espécie, e são harmônicas, que são positivas. A primeira delas é a sociedade. Nesse tipo de relação, os seres vivos vivem em grandes grupos que acabam elevando a sobrevivência dessa espécie. E cada indivíduo precisa desempenhar uma tarefa. Há uma certa divisão de trabalho. Como o exemplo das abelhas, dos cupins, que também vivem em sociedade e cada um desempenha o seu papel, e as formigas. Você sabia que para cada indivíduo saber suas tarefas existem os feromônios? Isso mesmo. Esses feromônios eles são substâncias conhecidas como os hormônios sociais. E eles utilizam como uma forma de comunicação e para organizar a sociedade deles. Então, nós temos a formiga, que tem a rainha, no qual ela não trabalha, né? Só se beneficia das operárias que alimentam ela. Temos o soldado, o macho e a operária. Nas abelhas, nós temos essa mesma hierarquia também, que temos a rainha, a operária e o zangão. Outro tipo de relação intraespecífica harmônica são as colônias. Nessa relação, os indivíduos se mantêm unidos, eles ficam ligados uns aos outros fisicamente. E eles podem ou não fazer essa divisão de trabalho como as abelhas fazem, por exemplo. Um exemplo seria a caravela portuguesa, que elas vivem móveis, né, no mar, ou as esponjas do mar, que vivem fixo. O último exemplo de intraespecífica harmônica é a cooperação. Inclusive, é muito interessante o filme Planeta dos Macacos, se vocês quiserem assistir, ele fala um pouco dessa relação. Então, um exemplo que podemos dar é os macacos quando caçam junto. Eles aumentam as chances de sucesso entre a espécie, porque eles caçando junto, um ajuda o outro, um coopera com o outro. Outra relação também seria os pássaros que comem os carrapatos dos cavalos. No caso, o pássaro ele vai estar se beneficiando porque ele vai estar se alimentando do carrapato e o cavalo estará se beneficiando porque terá seus carrapatos tirados da pele dele, que pode causar alguma lesão se aqueles carrapatos continuarem na pele dele. Agora, nós vamos falar sobre as relações intraespecíficas desarmônicas.
aquela que é negativa. A primeira delas é a competição, quando ocorre uma disputa entre o indivíduo da mesma espécie por recurso, alimento e por espaço. Então, quando o recurso disponível ele fica baixo, eles começam a competir entre si. Um exemplo que podemos citar é um pequeno lago cheio de peixes. E a quantidade de alimento para eles vem de fora. Então, os insetos acabam caindo no lago e quem conseguir se alimentar primeiro vai crescendo e vai tendo sua chance de sobrevivência maior. Outro exemplo também de competição são os leões brigando por território. Então, eles disputam por espaço. Eles brigam para ver quem que vai ficar com aquele território. E sempre prevalece o mais forte. Outra relação desarmônica que nós temos é o canibalismo, quando o indivíduo da mesma espécie se alimenta do outro. É muito comum esse tipo de relação na fase de crescimento de algumas espécies, que os filhotes eles estão mais desenvolvidos e consomem os filhotes menos desenvolvidos. Também é muito comum acontecer na fase de reprodução, como é o exemplo do louva-a-Deus. A louva-a-Deus, ela come seu macho após a cópula. Outro exemplo também seriam as aranhas. Elas também fazem isso, elas comem seu macho após a cópula. E o macho acaba deixando por conta de nutrir ela, porque geralmente ela está com filhotes. Então ele acaba deixando ela se nutrir porque ela precisa de maior energia. Uma curiosidade entre o canibalismo é uma espécie de tubarão que os filhotes, ainda na barriga da mãe, eles comem seus próprios irmãos. Então, o filhote que é mais forte, que está sendo gerado de forma mais forte dentro da barriga da mãe, ele consome do que é mais fraco. Então, esse canibalismo chama canibalismo intrauterino. Muito interessante, hein? Ocorre o canibalismo, eles nem nasceram, já ocorre esse tipo de relação. Agora vamos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, são as relações de indivíduos de outras espécies, porém elas são harmônicas, são positivas. O primeiro deles é o comensalismo, que é quando há interação entre dois indivíduos e apenas um desses indivíduos é beneficiado. Porém, o outro indivíduo é indiferente, ele não sai no prejuízo e nem ganha. Então, um exemplo que podemos citar é o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela é beneficiada porque ela come os restos alimentares que sobram da alimentação do tubarão. Então, ela é beneficiada por se alimentar, porém, para o tubarão vai ser indiferente. Outra relação interespecífica harmônica é o mutualismo. Nessa relação, entre as espécies diferentes, os dois lados ganham, os dois são beneficiados. Um exemplo seria a abelha, né? Porque ao coletar o néctar da flor, ela acaba coletando pólen e carregando para outras flores, ocorrendo a reprodução das flores. Então a abelha é beneficiada se alimentando e a flor é beneficiada ocorrendo sua reprodução. Um outro exemplo também muito interessante, uma outra relação, é o inquilinismo. Como é que ocorre? Nesse caso, o indivíduo ele obtém proteção ao se associar de outro, mas ele não beneficia nem prejudica de quem ele está se associando. Muitas vezes, nós podemos citar as orquídeas e as bromélias. Muitas vezes elas fazem isso, elas se associam às árvores para melhor obter luz solar, para obter melhor apoio. Outro exemplo também de inquilinismo que podemos citar é o famoso peixe palhaço, que inclusive ele aparece no filme Procurando Nemo. Eles
garantem abrigo e proteção em algumas anêmonas. E ele não causa prejuízo para elas, mas se beneficia conseguindo abrigo. Agora nós vamos falar sobre as relações interespecíficas ainda, que são relações de outras espécies, porém as relações desarmônicas, que são aquelas negativas. A primeira relação que podemos ver é o amensalismo, ou seja, é o caso da interação onde uma espécie inibe o crescimento da outra e sem ser beneficiada. Muitas vezes ela pode liberar alguma substância química para ocorrer essa inibição. Um exemplo que podemos citar é a bactéria. A bactéria e o fungo. Os fungos, eles secretam um antibiótico que inibe a multiplicação da bactéria ao redor dele, ao redor desse fungo. Inclusive, muito interessante que foi aí também que foi descoberta a penicilina, né? Onde o pesquisador descobriu através de um experimento. Outro exemplo que podemos citar de amensalismo são os eucaliptos. Não sei se vocês já pararam para verificar quando vocês vão viajar ou em alguns locais que tem bastante eucalipto, não tem outro tipo de planta lá, somente eucalipto. E por que ocorre isso? Porque o eucalipto, ele libera uma substância que inibe o crescimento de outras plantas. Então, por isso que onde tem eucalipto, não vemos outras plantas por perto. Outra relação que podemos citar é o parasitismo. Ou seja, o parasita ele se alimenta de uma parte de um outro organismo que é o hospedeiro. Então, há parasitas que vivem dentro ou fora do hospedeiro, como o exemplo do carrapato sugando o sangue do homem. Então, o carrapato ele não tira todo o nutriente do homem, só que ele se beneficia alimentando dele e acaba causando uma lesão na pele do hospedeiro, na nossa pele. Por isso que é uma relação desarmônica. Outro exemplo também são as lombrigas. As lombrigas, elas causam uma doença, inclusive, chamada ascaridíase. Então, eles vivem no nosso intestino, que eles se alimentam de substâncias parcialmente digeridas por nós. Outro exemplo que podemos citar é a competição. Nós vimos que na relação entre a mesma espécie também tem a competição, mas ela ocorre também entre espécies diferentes, que têm o mesmo nicho. Ou seja, o que significa isso? Que eles necessitam do mesmo alimento, do mesmo abrigo para sobreviver. Então, nós podemos citar o exemplo dos pássaros tirando o alimento de outro indivíduo, de outra espécie. Eles precisam se alimentar do mesmo alimento que aquela outra espécie está se alimentando. E o último exemplo de desarmônico que nós podemos citar é o predatismo, onde tem um predador e esse predador consome parte ou todo o organismo da presa. Então, quem é predado sai perdendo nesse caso porque vai ser abatido. Então, temos o exemplo do tigre predando um veado. Agora, vamos para um resumo de tudo que nós vimos até aqui? Então, nós temos as relações intraespecífica, desarmônica, que é aquela entre a mesma espécie, mas negativa, que é o canibalismo e a competição. Nós temos a intraespecífica harmônica, que são da mesma espécie, mas são positivas, que são as colônias, a cooperação e a sociedade. Nós temos as relações interespecíficas desarmônicas, que são as relações entre espécies diferentes e negativas, que é o exemplo de amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. E temos as relações interespecíficas harmônicas, que são aquelas relações de espécies diferentes, mas que são positivas, que é o caso do mutualismo, inquilinismo e incomensalismo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham relembrado algum conceito e até mais!